Olá, tudo bem? Você sabe o que é cultura organizacional? Você concorda na forma como as coisas são feitas, realizadas na tua empresa? Por que é que você precisa entender de cultura organizacional? Esse é o nosso assunto de hoje neste vídeo, para que a gente possa ajudá-lo de alguma forma a se sentir mais confortável na cultura organizacional em que você se encontra. Logo após a nossa vinheta tradicional. Muito bem, o assunto de hoje então é cultura organizacional. Eu tenho certeza absoluta que você já andou até pesquisando esse assunto. Como é que a gente entende, como é que a gente está inserido, o que significa na prática esse negócio chamado cultura organizacional. Você pode até não saber exatamente a definição do termo, mas tenho certeza absoluta que você está inserido dentro de uma cultura organizacional. Quer você trabalhe numa repartição pública, quer você trabalhe numa empresa privada, numa ONG, onde quer que seja. Todas as empresas, sejam elas de natureza pública ou de natureza privada, têm algo chamado cultura organizacional. Mas para que eu possa discorrer um pouquinho melhor sobre isso, então eu vou usar aqui a base de dois livros que eu gosto muito e que falam bem desse assunto. Um deles um pouco mais antigo, de um professor de Harvard que é muito bom, que é o famoso Stephen Robbins. Ele foi um dos primeiros a estudar essa questão da cultura organizacional, juntamente com Edgar Schein, que era um outro professor legendário do MIT. E o que diz o Stephen Robbins em seu livro Comportamento Organizacional? Bom, a cultura ela passa por 7 fatores, ou ela representa 7 fatores que estão inseridos dentro de qualquer organização. Primeiro desses fatores, inovação e a capacidade de assunção de riscos, ou de assumir riscos. Isso diz muito sobre a empresa. Então é um dos pontos que ele considerou que pode formar a cultura de uma empresa ou não. Segundo ponto, a atenção que as empresas, ou que a tua empresa dá aos detalhes. A simplicidade, a forma como tratar os clientes, os próprios fornecedores, os colaboradores de uma maneira geral. Terceiro ponto, orientação para resultados. Se é uma empresa que é, de fato, um pouco mais voltada para objetivos, para metas, para resultados de uma maneira geral, mais para o lucro, por assim dizer, também diz muito sobre a sua empresa. Quarto, orientação para as pessoas. A tua empresa sabe tratar bem as pessoas? Como é que as pessoas vão sendo tratadas dentro da organização? O que é que de fato elas podem considerar, digamos assim, para que elas adotem ou não aquela cultura da empresa? Isso é importante também. Ou seja, orientação para as pessoas. Eu valorizo mais ou valorizo menos as pessoas? Sexto ponto, orientação para as equipes. A empresa ela privilegia mais o trabalho individual ou mais o trabalho coletivo? Como é que ela se prepara para adotar realmente trabalho em equipe? Ela cultiva esse espírito de equipe ou é cada um por si, Deus por todos? Sexto ponto é o que ele chama de agressividade. A empresa é agressiva? Agressiva no sentido de fazer as coisas acontecerem mais rápido, de se adaptar às mudanças de maneira mais rápida, de fazer as coisas com muito mais velocidade do que a própria concorrência? Então esse é um ponto a ser considerado. E o sétimo ponto considerado por Stephen Robbins, aquilo que ele chamou de estabilidade. Tua empresa ela é mais acomodada? Ela prefere funcionários com mais anos de casa? Ela prefere funcionários com menos anos de casa? Como é que ela vê essa questão da estabilidade, de ter pessoas mais antigas ou mais novas? Isso também diz muito sobre a sua empresa. Esses 7 pontos foram aqueles pontos que são chave, segundo Stephen Robbins, em seu livro Comportamento Organizacional. Agora eu quero pegar uma outra visão de um livro que eu gosto bastante também, eu já até divulguei aqui no meu canal, na playlist chamada Livros que Valem a Pena, você pode conferir lá, que é o livro do José Salib Neto e do Sandro Magaldi, O Novo Código da Cultura. Esse livro é super bacana, super atual. Ele já tinha um livro anteriormente escrito que eu gosto muito também, e eu já divulguei aqui, que é o Gestão do Amanhã. Mas vamos falar um pouco do Novo Código da Cultura, e nós estamos aqui falando de cultura organizacional. Então o que diz o Salib e o Magaldi, os dois autores do livro? Eles usaram um pouquinho da filosofia ou da
didática, digamos assim, do Edgar Schein, que eu já citei aqui anteriormente, que é o famoso professor, o professor legendário do MIT. Foi um dos pioneiros a estudar essa questão da cultura organizacional. Então, o Edgar Schein comparava a cultura organizacional a um iceberg. Eu vou colocar aqui na sequência a imagem desse iceberg para você entender um pouquinho melhor. Então, acima da superfície, ou seja, visível para todo mundo, está aquilo que eles chamavam de artefatos. O que são os artefatos de uma empresa? É toda aquela parte visível da empresa, ou seja, as suas instalações, os seus pontos de vendas, as suas unidades, as suas filiais, tudo aquilo que é possível de se ver, a sua planta industrial, ou seja, aquilo que a empresa representa perante o mercado, o próprio site da organização, onde tudo é possível de se ver, de se ler, de se entender. Então isso é aquilo que eles chamaram de, o que o Edgar Schein chamou de artefatos, ou seja, aquilo que é visível. É visível para mim, é visível para você, é visível para os empregados que trabalham na organização. Abaixo da superfície, logo um pouquinho abaixo da superfície, você vai ver ali na imagem aquilo que o Schein chamou de normas e valores. O que são essas normas e valores? São aquilo que vale somente para os funcionários. As suas normas, as suas instruções de trabalho, instruções de serviço, as suas políticas comerciais, as suas diretrizes principais. Algumas podem até estar expostas para o público, mas a maioria não está. Mas é aquilo que rege o comportamento, que rege a conduta, que rege de uma maneira geral o que as pessoas devem ou não devem fazer dentro da organização. E a terceira camada, um pouquinho mais abaixo, mais para a ponta, lá no fundo do iceberg, aquilo que eles chamaram de crenças e pressupostos. O que são crenças e pressupostos? É aquilo que na prática não está escrito, mas muitas vezes é feito valer. Aquilo que o dono pensa, e embora ele não tenha escrito, ele simplesmente deixa nas entrelinhas. Aquilo que o teu gerente, o teu diretor, o teu supervisor, muitas vezes também não deixa escrito, mas você sabe que ele gosta daquilo, que se você fizer de maneira diferente, provavelmente você vai ter uma certa dificuldade com ele. Ou seja, é aquilo que também rege o comportamento de uma maneira geral, embora não esteja escrito. Ele está apenas implícito naquilo que a empresa quer. Então, esses 3 pontos, artefatos, normas e valores e crenças e pressupostos, é a representação típica daquilo que o Edgar Schein, professor do MIT, chama de cultura organizacional. Muito bem, de uma maneira geral, resumindo, é aquilo que nós chamamos de o jeito de como a empresa faz as coisas acontecerem. Todas as empresas, sem exceção, esteja essa cultura formalmente instituída ou não, tem um jeito de fazer as coisas. Se você procurar aí no Google, fica bem claro, eu até posso deixar o link aqui logo abaixo no vídeo, você vai ver que existe lá na AB InBev ou na antiga Ambev os 10 princípios de gestão da Ambev, que hoje é a atual AB InBev. Tudo aquilo é basicamente a cultura da empresa resumida em 10 princípios ou 10 pontos que foram lá desde o início difundidos pelo Jorge Paulo Lemann, pelo Marcel Telles e pelo Beto Psicopira. Se você procurar e ver, aquilo representa a essência da AB InBev, ou aquilo que a gente conhece como cultura de uma organização. Bom, em resumo então, para a gente fechar o vídeo, que seria basicamente, de maneira geral, essa cultura organizacional. Primeiro, a forma como a empresa gerencia os seus negócios. Isso faz parte da cultura. A natureza e as particularidades do tratamento da empresa de uma maneira geral com os seus stakeholders. Que são os stakeholders? São os sócios, os colaboradores, os fornecedores, os clientes de maneira geral e a própria sociedade, ou seja, todos aqueles envolvidos com o negócio daquela empresa. Terceiro ponto, o grau de lealdade entre os seus colaboradores. Como é que eles se respeitam, como é que eles interagem, como é que eles se ajudam de uma maneira geral. Quarto ponto, as normas formais e até mesmo informais, lembre-se lá daquele último ponto, aquela última pontinha do iceberg, né? Que orienta o comportamento das pessoas em geral. Isso faz parte da cultura de uma empresa. Por que é importante entender isso? Porque quanto menos você estiver inserido dentro desse contexto, dentro dessa cultura, teoricamente, mais dificuldade você terá para crescer,
mais dificuldade você terá para se adaptar e provavelmente vai ser uma das muitas empresas pelas quais talvez você vá passar. É impossível você trabalhar para uma empresa cujos valores não batem, cujos valores são diferentes daquilo que você está disposto a aceitar, daquilo que você está disposto a levar adiante, quase que como se fosse a tua própria casa. Então a cultura diz muito sobre a empresa e diz muito sobre você. Se você gosta daquele tipo de cultura, se você se considera inserido dentro dela, provavelmente você vai ficar muitos anos. Caso contrário, será apenas mais uma na sua vida. E então, como é que anda a cultura da sua empresa? Você está feliz aonde você está? Você acha que essa cultura da empresa é aquilo que de fato você imaginava quando você se formou, antes de você começar a trabalhar e assim por diante? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Vamos ver o que eu posso ajudá-lo mais a partir do teu comentário e eu rebato um pouquinho mais para poder ajudá-lo da melhor forma possível. Basicamente, cultura é isso. Uma série de conjuntos de pressupostos, de normas, de valores, ou seja, o contexto, a forma, a atividade na qual você está inserido e muitas vezes concorda e talvez na maioria das vezes você não concorda, mas é a cultura que existe e aí sim, depende de você, depende de como você aceita, depende de como você se adapta, lembrando sempre lá do Charles Darwin. Não é o mais forte nem o mais inteligente, é aquele que melhor se adapta. Vale para a natureza, vale para a tua empresa também, vale muito mais até para você. Gostou do vídeo? Deixa aqui o seu like, não esquece. Não esquece também de ativar o sininho para receber as nossas notificações semanalmente. E se você ainda não se inscreveu, agora é o momento oportuno e eu serei muito feliz tendo você aqui pelos próximos 50 anos, se Deus quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo.